A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Espero que estejam todos bem, graças a Deus, né? Gozando de perfeita paz, de perfeita saúde, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele nos abençoa tremendamente, né? E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou aqui, irmãos, né, na dispensação de Deus, para gravar mais um vídeo. Irmãos, eu tenho passado por uma grande batalha, né, de impedimento para gravar os vídeos, mas Deus tem me dado graça, né, irmãos? Eu vou gravar mais um vídeo aqui, e este vídeo, irmãos, ele vai falar muito com todos nós nos dias de hoje que estamos vivendo, né, irmãos? E estamos vendo. Então, que Deus venha falar aos nossos corações. Glórias a Deus. E que Deus venha me usar nesse momento para esclarecer algumas coisas, né, da parte de Deus. Porque precisamos, né, meditar na palavra do Senhor, porque só a palavra de Deus nos sustenta e é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sendo orientado pela palavra de Deus, não tropeçaremos, não é verdade, irmãos? Em nome de Jesus, né? Então, graças a Deus, vamos para a leitura que se encontra aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Aqui fala a respeito do profeta Elias, né? Que vai dizer assim, né, no epígrafe, que Elias prediz contra Acabe, né? A palavra de Deus diz assim: então Elias, tibitas dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui, irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro para todos nós que quando Deus usa verdadeiramente a boca de um profeta e profetiza, se cumpre, imediatamente se cumpre a profecia. Porque o próprio Senhor disse que por causa dos profetas mentirosos, ele se apressaria quando ele usasse alguém para falar uma profecia da parte dele. Ele não tardaria mais em cumprir, por causa que estava havendo muitos profetas mentirosos. E assim que Elias profetizou isso aqui sobre Acabe, aconteceu. E ali Elias sucedeu que, a palavra de Deus diz que depois dele haver profetizado, né, ele retira-se daqui e vai para o Oriente, né, e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, porque ele fugiu da ira de Jezabel, né? Ele teve medo de ser morto por Jezabel, porque não é o fato da gente ser de Deus que a gente não tem temores e que a gente tem por obrigação de fugir da presença do mal, que isso é uma ordenança de Deus, né? Aparta-te da presença do mal. Ele sabia que Jezabel era capaz de mandar matá-lo e ele fugiu, e Deus ordenou que ele fosse para o riacho, né? Para o ribeiro de Querite. E ele foi, né? E a palavra de Deus vai dizer que Deus ali proveu, né, que o corvo levasse, né, alimento para Elias, né? Ele era alimentado na parte da manhã e na parte da noite, né? O corvo levava pão e carne para ele. E ele saciava sua sede com a água do ribeiro. Só que mediante a seca da profecia que ele havia feito, e a palavra de Deus vai dizer aqui que Deus não mandou ele profetizar, Deus honrou a palavra dele por ele ser um homem de Deus. Deus honrou a palavra dele, porque ele era um homem que tinha vida com Deus verdadeiramente, né? E fazia toda a vontade de Deus, então Deus honrou a palavra dele. E há de ser que ali, bebendo da água do riacho, teve uma ordenança, o corvo que levava o alimento dele, né? Mas aconteceu que veio a seca e o ribeiro secou, né? E porque não tinha havido chuva na terra, obedecendo a ordenança, né? A profecia de Elias, que durante aqueles 3 anos e 6 meses não cairia chuva.
Então o riacho secou. E ali Deus vai dar uma ordem para ele, né? Para ele ir, né? Para Sarepta, que ali Deus ia prever de uma viúva que ia o sustentar. E ele foi, ele viajou e foi para a viúva. E a viúva o sustentou. Mas o que acontece, o que eu quero chegar nesse ponto aqui? Esse ponto aqui eu quero alertar. A igreja do Senhor Jesus e todos meus irmãos em Cristo Jesus sobre as profecias. Porque está tendo uma chuva de profeta, né, irmãos? Está tendo uma chuva de profeta. E é tanta profecia, irmãos, que as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a eles. Então as pessoas estão mergulhando nas profecias. Então é tanta profecia que está tendo hoje em dia, e a gente está vendo que as profecias que estão sendo faladas hoje são profecias que já estão escritas no livro do Senhor. E aquelas que não estão escritas no livro do Senhor não estão acontecendo. Né? As profecias dos últimos tempos, as pessoas estão profetizando, mas estão profetizando aquilo que já está determinado por Deus, já estão escritos, né? Na palavra de Deus, né? Que está lá, né? Que está aí em Lucas 24, está lá em Mateus, já estão descritos, está no Apocalipse, já estão descritos. Então as pessoas estão profetizando aquilo que Deus já deixou escrito, já está determinado, né? Então esses fatos que vão acontecer, que estão acontecendo e vai acontecer. Mas coisas que estão sendo profetizadas, que não está descrito na Bíblia, a gente está vendo que as coisas não estão acontecendo. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque as pessoas têm tendência. As amadas irmãs e os amados irmãos sabem que a gente vê dentro da igreja, né, pessoas que, meu Deus, que quando Deus corrige a igreja, exorta a igreja, né, tem pessoas que até saem da igreja, porque não suporta, né, a sã doutrina, né, não suporta ser exortado pela palavra de Deus, né. As pessoas querem que Deus fale aquilo que eles querem ouvir. E é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão enriquecendo falando o que o povo quer ouvir. Só que esse povo está sendo levado por um vento que não conduz eles à solidificação na raiz de Jessé, que é a pessoa bendita de Jesus. Não está sendo levado. Não está sendo levado. Porque estão na ilusão, ouvindo muitas profecias, um vento de profecia, e as pessoas estão mergulhando nisso aí. As pessoas precisam estudar a palavra de Deus e ver que nem tudo vem de Deus. Por que Acabe foi destruído? Acabe foi destruído que, pelo fato dele ser um rei, um homem rico, ele era rodeado de profetas de Baal. Ele era cheio de profetas que só profetizavam mentira. Por que isso? Porque queria ficar dentro do palácio, paparicado por Acabe e Jezabel, comendo do bom do melhor, né? Vestindo roupas nobres. Então eles profetizavam mentira. Então eles massageavam o ego de Acabe e de Jezabel, e eles eram bem tratados, e conduzindo eles a Acabe à destruição. E isso a gente está vendo, é uma chuva de profeta que está acontecendo. Não sei se vocês estão observando, mas é profecia. Você abre o celular, é profeta de todos os lados, é profeta, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que entrar na palavra de Deus e ver. Porque dos profetas verdadeiros no tempo de Acabe, imagine só, que quando Acabe fugiu, ele achava que Jezabel tinha acabado com todos os profetas. Teve aquela matança dos profetas falsos, que o próprio Elias lutou com o povo e matou vários profetas, né? De mentirosos, né? Ele achou que tinha acabado com... Ele achou que Jezabel havia matado todos os profetas de Deus, né? Deus fala para Elias que havia ainda 400 homens que não haviam se rendido a Jezabel e Acabe, que era verdadeiramente profeta de Deus, né? Isso deixa Elias feliz, né? Mas havia 850, né, profetas mentirosos, né?
Havia essa multidão de profetas mentirosos, que era o profeta de Baal e de Aserá. 450 de Aserá e 400 de Baal. E foi esse 850 profeta de Baal, né, que Elias enfrentou no dia do sacrifício. Quando ele voltou, que era tempo dele voltar, porque Deus ia mandar chuva, e ele precisava falar com Acabe, que a chuva ia chegar, né? E aí ele enfrentou. Ele falou para o próprio Acabe, ajunta o povo, né, no Monte Carmelo, né, para o dia do sacrifício. E a palavra de Deus vai dizer que ali ele pegou as 12 pedras, né, ele reparou o altar, ele fez de acordo com o número, né, dos filhos de Israel, porque a palavra de Deus vai falar aqui, né, aqui Elias tomou, né, as 12 pedras conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra de Deus dizendo, Israel será o teu nome, né? E ali ele reparou o altar, ele fez o altar. E naquele altar ele mandou encher de água, né? Ele mandou encher de água. E ele pegou os 2 animais e cortou em pedaços e colocou lá dentro. E ele faz, né? E ele faz a oração dele, que foi tão pequena, né, a oração do profeta, né? Foi sem muito enfeite, sem muito brababrá, né? Ele não precisava de bravabá, né? Para chamar a atenção do povo, para emocionar o povo, para enganar o povo. Ele sabe em quem ele cria e na presença de quem ele estava. Ele não precisava de festa, de performance, para chamar a atenção do povo. Ele sabe em quem verdadeiramente ele cria e na presença de quem ele estava. Olha só o que ele fala. E respondeu-me o Senhor, dizendo, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu. Eu vou para a oração dele. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e lambeu o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali matou. Então disse Elias a Acabe, sobe e come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Então, vá para tua casa, sobe, se alimenta e espera, porque a chuva está vindo. E que tipo de oração Elias fez aqui? Elias não fez sensacionalismo. Não, ele não fez. Ele falou em voz alta para todo ouvir claramente e saber a quem verdadeiramente ele serve, o Deus que ele serve. Ele fez aquele povo entender que verdadeiramente ele era um homem de Deus e que a palavra dele Deus respondia. Precisou de 1 ano, 2 anos para Deus responder? Não. Ele falou e no mesmo instante Deus respondeu. Porque eu vou voltando aqui no versículo, no capítulo 18, no versículo 36, que fala assim, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. É isso que é um profeta. Isso é um profeta. Um profeta não pode falar da carne, não pode falar sensacionalismo, não pode falar aquilo que Deus não falou, porque Deus disse, ai do profeta que profetiza na carne, falando que eu falei quando eu não falei, porque naquele grande dia, né,
ele vai receber da parte do Senhor a sua punição por ter enganado as pessoas, fazer as pessoas crer numa mentira. E esses profetas mentirosos, eles mentem e depois eles ficam orando e ficam implorando e ficam rogando, ficam se humilhando e olhando todo o tempo para ver se o que falou vai se cumprir. O profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele não faz isso. Ele diz que durante 3 anos, 6 meses não ia chover e ele fugiu, ele sumiu. Quando foi para vir a chuva, ele voltou, mas ele voltou para fazer o sacrifício e para avisar para o rei. Agora que está tudo feito, vai para a tua casa, Acabe, tá? Se agasalha lá na tua casa, come e descansa, porque olha, o ruído de chuva já está vindo, a chuva, corre, Acabe, já está vindo a chuva. Nisso tinha fechado 3 anos e 6 meses. Isso é falar diretamente da parte de Deus. Isso é ser um profeta de Deus. E eu não vou dizer que no dia de hoje não pode haver esse tipo de profeta, pode ter. Só que atenta, Igreja do Senhor Jesus, cuidado, cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado, muito cuidado. Porque está havendo muitas profecias. Acorda, tá? Acorda, Igreja do Senhor Jesus. Acorda. Desperta para essa verdade. Tem muitas pessoas sendo iludidas. E ali aconteceu que Deus manifestou. E Deus fez o que verdadeiramente ele fez perante 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Aserá. Ali, Deus respondeu a petição de Elias, porque viver com Deus é muito diferente. Elias, ele não andou em mordomia. Elias, ele não viveu dentro dos palácios. Elias não vivia dentro de mansão, porque o profeta verdadeiro, ele não vive em galardão. O profeta verdadeiro, ele é perseguido, porque nem sempre Deus vai falar para um povo que está mergulhado no pecado, que eu vou galardoar você, que eu vou fazer você ser uma pessoa abençoada, que eu vou te exaltar, que eu vou te dar isso e aquilo. Não, Deus é justo, ele é amor, mas ele é justo. Deus é justiça. Deus é justiça. E ele é santo. E ele vela pela palavra dele para cumprir. A palavra dele diz que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, não pode uma pessoa que vive semeando mal, de repente, dizer que está sendo coberto de bênção de Deus, porque Deus não é injusto. Ele não faz esse tipo de coisa. Uma pessoa que é injusta para ser coberta pela bênção de Deus, ele precisa se arrepender dos seus maus caminhos, vir para o Senhor Jesus, abandonar a prática do mal, né, e pedir perdão a Deus e se corrigir, para depois ser abençoado, ser coberto pela bênção de Deus. Né? Porque nós vivemos aquilo que fazemos, nós colhemos o que plantamos, né? E a palavra que sai da nossa boca volta para nós mesmos, porque todo o mal que fizemos, não fizemos para os outros, nós fazemos para nós próprios colher. É isso, é certo. Então a palavra de Deus que eu queria, né, chamar a atenção da Igreja do Senhor Jesus é a respeito do profeta verdadeiro e dos profetas enganosos. Os profetas enganosos destruiu a vida de Acabe. Porque se houvesse profeta verdadeiro dentro do palácio de Acabe, como Elias, ele teria se corrigido. Ele tinha percebido que ele estava do lado de uma mulher pecaminosa e que ele, como um servo de Deus, havia se corrompido e estava na prática do mal, e que tudo que ele semeava e que todo o mal que fazendo a vontade da esposa dele, ele estava fazendo para o povo de Deus, isso ia vir como grande maldição, como uma grande destruição sobre a vida dele, como de fato veio, né? O sangue dele foi derramado, mesmo ele se disfarçando, né? Tirando a roupa dele de reis, né? Se disfarçando na guerra, o sangue dele foi derramado e o sangue dele foi lambido pelos cachorros. Por quê? Por causa dele ser uma pessoa que conhecia Deus e se rendeu, né? Os profetas de Baal,
os profetas de Aserá, e só fazia a vontade da mulher dele, que era uma mulher que servia o diabo com toda a regalia e perseguia o povo de Deus. Então, temos que ter cuidado sobre isso, amados irmãos. Temos que abrir os nossos olhos. E eu deixo essa palavra hoje para a meditação dos irmãos. E eu peço à Igreja do Senhor Jesus, a muitos irmãos e irmãzinhas que não têm costume muito de ler a Bíblia, que peguem os profetas antigos e leia, e depois entre, né, nas redes sociais e observe o que está acontecendo no dia de hoje e tire suas próprias conclusões, né? Para ver o que é que está acontecendo no dia de hoje, nos nossos dias, tá, amados? E abre os olhos, tá? Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra hoje para a meditação dos irmãos. Que tenha todo um dia maravilhoso, abençoado por Deus, como sempre Deus abençoa nossos dias, né? E cheio do livramento de Deus, tenha todo um dia abençoado, livre de todo o mal, que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês, o ministério de todos vocês, e vamos atentar, amados irmãos, vamos estudar a Bíblia e não vamos deixar ser enganado, iludido, porque nem tudo que brilha é ouro, pode rapar que lá no fundo está o bronze. Né? Então vamos fazer o teste, ver qual é o ouro e qual é o bronze que está brilhando diante dos olhos da população, né, amados irmãos? Em nome de Jesus, fique com essa palavra para a meditação de todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos. Glórias a Deus e graças a Deus por esse momento maravilhoso que Deus me concedeu. E que vamos prosseguir, né, irmãos, na presença de Deus e vigiando sempre. A paz do Senhor e um abraço da irmã Maria dos Prazeres. Amém e amém.